Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque fora fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus 7, 24 a 27. Temos que enfrentar o fato de que há provações comuns às duas casas. Quer verdadeiro ou não, o seu cristianismo será testado. Quer seja trigo ou joio, o crivo do joeirar do grande ceifador há de entrar em operação sobre todas as ervas do campo. Seja o que você tenha de tratar junto a Deus, terá de lidar com o seu fogo consumidor. Seja você verdadeiro ou falso cristão, ao se aproximar de Cristo, ele o testará, do mesmo modo como a prata é testada. O juízo deve ter início pela casa de Deus. E se você frequenta a casa de Deus, o julgamento começa por você. Todavia, há que observarmos que, se há aprovação para aqueles que professam ser cristãos, o que será daqueles que nada professam? Se os justos raramente são salvos, o que será dos indignos e perversos? Se o julgamento começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que em nada creem? Essas são palavras do apóstolo Pedro. Pensamentos terríveis, não é verdade? Voltemos, porém, ao que dizíamos. Juízos haverá para profissões de fé, sejam verdadeiras ou falsas. Se não me engano, há no texto a referência a 3 deles: chuva, torrentes e vento. A chuva exemplifica as aflições vindas do céu. Deus enviará a você adversidades como se fossem chuva, tribulação como temporal. Entre agora e o céu, ó crente, você os sentirá. Como acontece a todos os homens, você adoecerá, se não, terá problemas em casa, filhos e amigos morrerão, criarão asas e voarão para o céu. Você sofrerá essas provações das mãos de Deus e não será capaz de suportá-las se não confiar em Cristo e Ele for seu descanso, sua paz, seu abrigo, sua alegria indizível. Se você não for um com Jesus Cristo, mediante fé verdadeira, a chuva de Deus poderá ser demais para você. Surgirão ainda provações vindas da terra. Correram as torrentes. Em tempos idos, inundações sob a forma de perseguição aos crentes em Cristo eram mais frequentes e terríveis. Mas as perseguições ainda continuam e, se você é crente, terá de enfrentar algo assim. Zombarias cruéis são ainda usadas contra o povo de Deus e vivemos numa cultura que despreza a verdade de Deus. O mundo de hoje não ama mais a igreja verdadeira que nos tempos antigos. Você consegue suportar a difamação e a condenação de Jesus? Não, a não ser que esteja firmemente embasado. Senão, o humanismo da nossa cultura nos engolirá, nos atemorizará e moldará as nossas mentes. No dia da tentação e da perseguição, plantas sem raízes, começadas a germinar em solo rochoso, serão ressecadas. Fique atento. Haverá ainda provações misteriosas sob a égide do vento. O príncipe das potestades do ar poderá assolar você com sugestões de blasfêmia, manifestações horríveis e insinuações ardilosas. Ele sabe como lançar nuvens de desespero sobre o espírito humano para atacar os 4 cantos da casa ao mesmo tempo, mediante sua ação misteriosa. Pode nos tentar de diversas maneiras ao mesmo tempo, levando-nos aos limites de nosso discernimento. Ai de você, então, a menos que tenha algo melhor em que se agarrar que não na areia da sua frágil e falsa profissão de fé e do seu cristianismo nominal. Onde houver boa fundação, tais provações não causarão estrago, mas onde não houver fundação alguma, com certeza, trarão ruína, nesta vida e ainda na vida por vir. Quantos não abandonam a fé antes mesmo do início da jornada? O volúvel e o cristão em O Peregrino almejam ambos a cidade celestial. Ambos aspiram à coroa dourada, mas caem no pântano do desânimo
Então, enquanto um deles luta para chegar à margem mais próxima de sua casa e acaba retornando à cidade da destruição, o outro empenha-se com bravura para alcançar a margem que leva além. E a diferença entre o peregrino sábio e o insensato se faz evidente. Depois de terem assim resistido, os cristãos serão provados ainda de outras formas. A infidelidade a Cristo muitas vezes tenta o cristão sob a forma de dúvidas em relação à essência da fé e à doutrina, de tal modo que aquele que não esteja bem embasado na rocha é facilmente levado à descrença ou à deturpação de toda a verdade. Estamos em plena era da infidelidade, mas aqueles que estão firmados na rocha verdadeira, mediante experiência real, nada disso sofrerão. Uma vez, alguém disse a um homem negro que um terceiro lhe havia dito que a Bíblia não falava a verdade. Nosso amigo jamais havia pensado que alguém poderia duvidar da Bíblia. Mas o jeito rápido de se livrar do pensamento novo e incômodo foi: esse livro, que dizem não ser verdadeiro, em casa eu me sento para lê-lo e ele alegra o meu coração. Como pode ser mentira algo que faz meu coração sorrir? Eu era ladrão, beberrão e mentiroso, mas o livro falou comigo e me fez uma nova criatura. Esse livro jamais falará mentiras. De certo que esta foi a melhor provação do mundo, pelo menos para tal homem, se não para outros. Nós, cujo coração sorri de alegria quando ouvimos a palavra de Deus, não podemos deixar que riam da nossa fé. Já vivemos no mundo bastante para provarmos da verdade por experiência própria, tornando-nos assim invulneráveis aos ataques, enquanto as pessoas alheias a tal experiência se deixam ainda assombrar e temem. Quando o coração se acha realmente embasado na verdade, então se constata que heresias e infidelidades não podem exercer sobre ele qualquer influência. O cristão verdadeiro é firme e invulnerável como uma rocha, como uma pedra. Se jogado no poço da falsa doutrina, pode até se molhar, mas jamais absorve a água ao seu redor para dentro de si. Já o crente não verdadeiro se assemelha a uma esponja, que absorve de tudo com muita facilidade e em si mesmo detém tudo quanto absorveu. Quantos há que são tentados pelo mundo e, quando não passam de meros falsos professos, a mundanidade logo engole seu coração como um câncer e faz deles pior do que antes. Se, no entanto, o coração do cristão estiver com Deus, sairá de tal desafio e se manterá disso separado, sem que o orgulho desta vida o possa jamais aprisionar. Em caso de apostasia, se o coração é sólido em Deus, o apóstata logo retorna à verdade, como fez Davi. Mas se o coração apodrece, o apóstata vai então de mal a pior. Fiquei impressionado com a história de dois homens que costumavam exortar os irmãos em reuniões de oração. Eles entraram em conflito, e o irmão de um dos dois, que lamentava que dois servos de Deus estivessem passando por tal dissensão, esforçou-se por reconciliá-los. Chamou o primeiro e disse: John, muito me dói saber que você e James tenham discutido. Isso é realmente lastimável e desonra a igreja de Deus. Ah, respondeu John, a mim também isso muito incomoda. E o que mais me incomoda é que eu sou a única causa do conflito. Foi porque falei de modo muito amargo que James se ofendeu. Ah, disse então o bom homem, logo resolveremos esta questão então. Foi ter com James e lhe disse: muito me dói saber que você e John não conseguem concordar. Sim, respondeu James, é triste que não concordemos, mas deveríamos, pois somos irmãos em Cristo. Mas o que mais me aborrece é que tudo foi minha culpa. Se eu não tivesse insistido em uma pequena palavra que John disse, nada disso teria acontecido. A questão, como podem imaginar, foi logo resolvida. Vejam que existia, no fundo, grande amizade entre eles, de sorte que um pequeno empecilho foi prontamente afastado. Assim também, quando há verdadeira união entre Deus e a alma, a apostasia logo se resolve. Agora, quais os diferentes resultados das provações no que se refere à vida futura? No primeiro caso da parábola, a chuva caiu com muita intensidade, ameaçando levar a casa. Mas, como fora construída sobre a rocha, ficou de pé e ainda deu grande conforto ao homem que a habitava. Ele podia ouvir o barulho da avassaladora chuvarada que atingia o telhado, mas permanecia sentado e certamente cantando,
Quando as rajadas de vento começaram a fustigar as janelas, ele ficou ainda mais feliz por confirmar quanto tinha de abrigo. Então vieram as torrentes de águas. Teriam, se pudessem, solapado a fundação, mas acabaram não tendo efeito algum sobre as rochas de granito. E por mais que o vento continuasse a soprar ao redor daquela casa, todos os tijolos se mantiveram bem assentados, todos presos como que com ferro à grande e sólida rocha, fazendo o homem seguro e feliz, e acima de tudo grato por ter construído sobre tal fundação. Ele poderia até tranquilamente cantar: bem alto pode o mar rugir revoltado, que minha alma estará em refúgio sagrado. O cristão descansa com segurança em Cristo. Os problemas surgem um após outro, mas não o atingem. Apenas tornam para ele mais doce a esperança que se baseia em Cristo Jesus. Quando enfim chega a morte, a terrível inundação que solapa tudo aquilo que pode ser removido, nada consegue que possa abalar a esperança do construtor prudente. Ele confia no que Cristo fez por ele e a morte não pode afetar sua fé. Crê em um Deus fiel e morrer não irá de modo algum afetar sua crença. Confia no pacto que foi firmado, selado e ratificado, e em todas as coisas que por Deus foram ordenadas. Confia nos podeis e nos deveis fazer de um Deus imutável, palavras garantidas pelo sangue do Redentor. A morte não poderá afetar nenhuma dessas palavras. E quando a última grande trombeta soar e, vindo do trono de Deus, o último fogo provar do que é feita a obra de cada um, o homem que for sincero e tiver a experiência real de confiar em Cristo não temerá essa tremenda hora. Por mais que a trombeta soe e mais alto e o mais intensamente, e os mortos se levantem, e os anjos se reúnam ao redor do trono branco, e tremam os pilares do céu, e seja dissolvida a terra, e todos os elementos se fundam em calor escaldante, o homem de Deus saberá que a rocha sobre a qual construiu sua vida jamais irá falhar. E a esperança que a graça a ele proveu jamais será removida. E em meio a tudo isso irá sorrir sereno. Agora, olhe o caso do homem cuja esperança foi construída sobre a areia. Mal poderá resistir às provações desta vida. Quase sempre irá cair nas tentações mundanas, não conseguirá colocar seu casaco na hora da fuga da perseguição, e eis que provações ainda mais árduas o esperam. Alguns hipócritas tentam se animar mesmo nos momentos finais, e talvez jamais saibam que estejam perdidos até que de fato o sintam. Como o rico da parábola de Lázaro, e do qual está escrito que no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Lucas 16, 23. Jamais havia antes erguido os olhos humildemente de baixo, e só soube qual era a sua condição ao se dar conta de toda a sua miséria. Mas a maioria dos homens que ouvirem o Evangelho e fizerem uma falsa profissão de fé, enganados e enganadores, descobrem tal fato já durante a morte. E como deve ser terrível fazer essa descoberta quando a dor é mais aguda e amarga. Ah, querido amigo, que você descubra agora se engana ou está sendo enganado, e não apenas em seu leito de morte. Que sua oração seja: Senhor, mostra-me o pior de mim. Se minha profissão de fé foi um engano, não permitas que eu edifique mais sobre uma falsa base. Ajuda-me a construir tão somente sobre Jesus Cristo. Faça esta oração, eu lhe peço. Lembre-se que, se a morte não lhe ensinar toda a verdade sobre você mesmo, o juízo divino o fará. Não haverá enganos, mas então já não haverá também qualquer oportunidade mais de se arrepender. Toda esperança se foi. A casa que caiu não poderá ser reerguida. Nada poderá salvá-la da destruição total. Perdido, perdido, perdido. Não haverá palavra a seguir, pois uma vez perdido, perdido para sempre. Ó caro ouvinte, se você tem ainda um nome a resguardar, mas está morto, levante-se dos mortos e Cristo lhes dará vida. Peço-lhe que, se você é alguém que busca, não se agarre mais a esperanças vazias e vã confiança. Compre para si a verdade e jamais a venda. Agarre-se à vida eterna. Busque o verdadeiro Salvador e não se contente até que de fato o tenha, pois se ficar perdido, sua ruína será terrível. O lago,
Já leu essas palavras no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte? Apocalipse 21:8. O lago de fogo e enxofre do Apocalipse, ó queridos, com almas sendo lançadas nele. Eis uma terrível imagem. Poderia alegar alguém, mas isso é apenas uma metáfora. Sim, só que uma metáfora nada mais é do que uma imagem da realidade. Então, se uma simples imagem é tal lago de fogo e enxofre, o que não será a realidade? Se mal conseguimos conceber um verme que não morre, nem um fogo que jamais se apaga, como está em Isaías 66:24, nem um lago cujas águas ferventes assolam as almas imortais e desesperadas, o que não será o inferno, então, que é a realidade? As descrições das Escrituras são, no fim das contas, afabilidades para com a nossa ignorância, revelações parciais dos mistérios insondáveis. Mas se assim já são tão temíveis, como deverá ser a verdade? Não provoquemos, ouvintes, nem tentemos o nosso Deus. Não negligencie sua grande salvação, pois, se o fizerem, não irão escapar. Não brinquem com sua alma. Não sejam displicentes e descuidados com relação à eternidade. Que agora mesmo Deus ouça suas orações, conforme as exprimam desde o mais profundo interior da sua alma, e permita que vocês sejam lavados no precioso sangue de Cristo, efetivamente salvos nele, em quem há plenitude de graça e verdade. Amém. Como dizem os versos, Deus meu, vejo estupefato a esperança se esvair. Vejo que a casa do insensato, no dia do juízo, irá cair. Se em meio a essa multidão notares um pecador que constrói sobre o areão, me diz se sou eu, Senhor. 1000 dúvidas há em meu ser, todas a ti quero trazer. Estou enganado sem saber, faz meu coração dizer. Ensina-me a escavar no mais sólido granito, e se o tornado atacar, resista à casa onde habito. Jesus, tu és a certeza de uma fundação segura. Dos montes és a firmeza, em ti ergo minha estrutura. Construído em ti, eterno, nenhum tijolo é em vão. Com fé enfrento o tufão, chuva, torrente, o inferno.